Olá, pessoal do YouTube. Sejam bem-vindos ao nosso canal, onde mergulhamos nas profundezas do terror e do suspense para trazer as histórias mais arrepiantes que vão fazer seus cabelos se arrepiar. Aqui, vocês vão encontrar narrativas envolventes repletas de mistério, tensão crescente, reviravoltas inesperadas e personagens que vão te cativar desde o primeiro momento. Nossas histórias exploram temas como assombrações, eventos sobrenaturais, serial killers e situações de perigo iminente, garantindo uma experiência emocionante e cheia de adrenalina. O suspense é cuidadosamente construído ao longo de cada narrativa, criando uma atmosfera que vai manter você na ponta do seu assento a cada segundo. Então, se você é um amante do terror e do suspense, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas histórias aterrorizantes. Prepare-se para embarcar em uma jornada pelos recantos mais sombrios da imaginação humana. Estamos ansiosos para compartilhar nossas histórias com vocês. Não percam! Em uma noite escura e tempestuosa, onde os raios cortavam o céu como lâminas afiadas e o vento sussurrava segredos sombrios, um grupo de amigos se reuniu ao redor de uma fogueira crepitante em uma clareira isolada na floresta. Todos estavam ansiosos por uma noite de histórias de terror e suspense, sabendo que as melhores histórias eram aquelas que faziam os cabelos se arrepiarem e os corações acelerarem. E assim começaram a compartilhar contos que haviam ouvido ao longo dos anos, cada um mais arrepiante que o anterior. Um dos amigos começou com uma história sobre uma casa abandonada no topo de uma colina, onde diziam que assombrações vagavam pelos corredores escuros e segredos terríveis estavam enterrados sob o chão de madeira podre. Enquanto ele descrevia os ruídos estranhos e as sombras que pareciam dançar nas paredes, os outros se encolhiam em seus casacos, sentindo o frio da noite penetrar em seus ossos. Em seguida, foi a vez de outro amigo falar sobre um serial killer que assombrava uma pequena cidade do interior. Os detalhes macabros dos crimes cometidos e a incapacidade da polícia em capturar o assassino mantiveram todos à beira de seus assentos, com os olhos arregalados de medo e fascinação. À medida que a noite avançava, as histórias se tornavam cada vez mais sinistras e perturbadoras. Um dos amigos falou sobre um grupo de mochileiros que se perdeu em uma floresta densa e acabou encontrando algo que nunca deveriam ter visto. Outro contou sobre um antigo ritual que invocava entidades sobrenaturais das profundezas do além. A tensão cresceu à medida que as horas passavam, e os amigos mal conseguiam piscar enquanto os contos se desenrolavam diante deles. Reviravoltas inesperadas deixavam todos atônitos, e personagens cativantes os levavam em uma jornada através de seus próprios medos mais profundos. No final da noite, quando a última história foi contada e a fogueira começou a diminuir, os amigos se abraçaram com um misto de alívio e excitação. Sabiam que aquela noite ficaria marcada em suas memórias para sempre, como uma das mais arrepiantes e emocionantes de suas vidas. E enquanto se afastavam da clareira na floresta, cada um deles carregava consigo o eco das histórias de terror e suspense que os haviam cativado tão intensamente. Enquanto o grupo de amigos se dispersava pela noite, cada um seguindo seu caminho de volta para casa, uma sensação de inquietação pairava no ar. As histórias de terror e suspense os tinham deixado com uma mistura de medo e fascinação, e eles mal conseguiam sacudir a sensação de que algo sinistro os observava das sombras. Ao se despedirem, prometeram se reunir novamente em breve para mais uma noite de histórias arrepiantes. Mas, à medida que se afastavam da clareira na floresta, nenhum deles podia ignorar a sensação de que algo havia mudado naquela noite. Algo além das histórias que haviam compartilhado. Era uma noite escura e silenciosa, onde a lua mal conseguia romper as nuvens pesadas que pairavam no céu. Na pequena cidade de Ravenwood, um ar de mistério e apreensão pairava sobre as ruas desertas. As janelas estavam todas fechadas, e as poucas almas corajosas o suficiente para estar fora de casa caminhavam com passos rápidos e nervosos. No centro da cidade, em uma antiga casa vitoriana abandonada há décadas, uma sombra se movia furtivamente pelas salas empoeiradas e corredores escuros. Sussurros ecoavam pelas paredes, e o som de passos arrastados ecoava nos cantos sombrios. Algo sinistro estava acontecendo naquela casa esquecida pelo tempo, algo que despertava o medo até nos corações mais corajosos. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o detetive Jack Reynolds folheava arquivos empoeirados em seu escritório,
tentando desvendar o mistério por trás de uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Desde que uma família inteira desaparecera sem deixar vestígios semanas atrás, a cidade estava envolta em um véu de terror e suspeita. Jack sabia que havia algo obscuro acontecendo em Ravenwood, algo que ia além da compreensão humana. E enquanto ele mergulhava mais fundo na investigação, ele descobriria segredos antigos e horrores indizíveis que desafiariam até mesmo sua própria compreensão da realidade. Enquanto a noite avançava e o suspense crescia, Jack percebia que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria para sempre sua visão do mundo. Uma verdade tão terrível e perturbadora que ele desejaria nunca ter descoberto. Mas agora, era tarde demais para voltar atrás. O destino de Ravenwood estava nas mãos dele, e ele estava determinado a desvendar o mistério, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio mal que assombrava a cidade. E então, quando o último deles desapareceu na escuridão da noite, uma figura sombria emergiu das sombras da floresta. Era como se as próprias histórias que haviam sido contadas ganhassem vida, e agora buscavam encontrar novas vítimas para assombrar. Mas isso é uma história para outra noite, quando a lua estiver cheia e o vento uivar entre as árvores. Uma história de terror e suspense que se funde com a realidade, onde os limites entre o mundo conhecido e o desconhecido se desvanecem na escuridão da noite. E assim, enquanto o mundo dorme em sua inocência, as criaturas das trevas se preparam para mais uma noite de terror.